Esse é o segundo vídeo sobre o conceito de gramaticalização. Quem não tiver visto o primeiro vídeo, eu recomendo que dê uma olhada antes de assistir esse, ou depois, se vocês preferirem, e o link vai estar na descrição. No vídeo anterior, nós falamos sobre o conceito de gramaticalização, sobre a ideia do contínuo da gramaticalização e demos vários exemplos para ilustrar esse processo em português. Nesse segundo vídeo, nós vamos falar sobre os 5 princípios da gramaticalização, de acordo com o linguista Paul Roper. Apenas recapitulando, gramaticalização é um processo em que há a passagem de um item de natureza lexical para gramatical, ou então a passagem de um item que já tem uma característica gramatical para mais gramatical ainda do que ele já era. O contínuo de gramaticalização pode ser ilustrado por essa figura que está na tela, que mostra um processo unidirecional da direção do léxico para a gramática. E agora vamos falar sobre os princípios da gramaticalização segundo Roper. Essa é a lista desses 5 princípios que ele apresenta no artigo de 1991. O princípio da estratificação ou camadas, da divergência, da especialização, da persistência e da descategorização. Vamos falar de cada um deles. Princípio da estratificação. Também chamado de princípio das camadas, esse princípio diz que em cada domínio funcional da língua sempre existe mais de uma forma para exercer a mesma função. Para expressar a mesma função gramatical ou comunicativa, a língua sempre tem disponível para os falantes mais do que apenas um elemento. Mais do que isso, novas formas vão surgindo o tempo todo. Nunca há uma completa estabilidade. Para um exemplo, nós podemos pegar a maneira como o português codifica a ideia de necessidade, a ideia de que um determinado evento, de uma determinada ação, é um evento necessário. Nós temos em português várias maneiras de expressar isso. Por exemplo, nós podemos expressar isso através do verbo auxiliar modal dever, como em os eleitores devem comparecer até às 17 horas, ou podemos usar a locução tem que acaba tendo um sentido muito parecido com um verbo auxiliar de natureza modal. Os eleitores têm que comparecer até às 17 horas. Ou podemos usar um verbo como precisar. Os eleitores precisam comparecer até às 17 horas. Ou podemos usar uma série de outras expressões que às vezes não são sequer verbais, como é necessário que, é preciso que, é obrigatório que. Todas essas expressões são construções gramaticais diferentes, opções lexicais e gramaticais diferentes para os falantes usarem com o mesmo tipo de função, para o mesmo tipo de propósito. Outro exemplo, para a expressão do futuro em português, a gente poderia elencar várias construções diferentes, desde eu viajarei, o verbo conjugado no futuro do indicativo, ou uma locução como eu vou viajar, ou mesmo o uso do verbo no presente. Então, o verbo no presente também pode, em algumas ocasiões, ser utilizado para expressar uma ideia futura. Eu viajo amanhã está expressando a ideia de futuro, apesar do verbo estar no presente. Eu vou ter viajado, eu já vou ter viajado amanhã, também indica futuro. E eu hei de viajar amanhã também é uma expressão com um tom um pouco arcaico, mas que expressa também a ideia de futuro. Dentre essas, algumas são claramente mais preferidas e mais naturais do que outras, e outras estão caindo em desuso, mas esse princípio está ilustrando exatamente isso, o fato de que o tempo todo estão surgindo novos elementos para expressar o mesmo tipo de função. Nunca existiria apenas uma única forma para a língua expressar um tipo de função linguística, função comunicativa. O próximo princípio é o da divergência. Esse princípio aponta que quando uma forma sofre um processo de gramaticalização, a forma original pode continuar existindo na língua de modo independente. Então, existe uma espécie de bifurcação nessa forma, que agora passa a conviver como se fossem duas formas diferentes com a mesma origem etimológica. Isso também acontece quando um mesmo item sofre 2 processos de gramaticalização independentes.
E, novamente, há uma bifurcação ou uma trifurcação dessa forma. Para um exemplo disso, nós podemos falar do verbo ir, que é um dos casos que nós citamos no vídeo anterior. Quando ele se gramaticaliza e passa a se comportar como um verbo auxiliar para indicar futuro, continua existindo o verbo ir não gramaticalizado, o verbo ir com a natureza lexical indicando movimento. Então nós temos em português atualmente tanto frases como eu vou até a praia e frases como eu vou dormir. Uma em que o verbo ir indica movimento e outra em que o ir é uma marca gramatical de futuro. Com relação ao verbo ter, nós tivemos a mesma coisa acontecendo. Ele se gramaticalizou e passou a ser um verbo auxiliar para indicar tempo pretérito, mas o verbo ter como forma lexical também continua existindo na língua e existe até hoje. Quando o substantivo mente se gramaticalizou e virou um afixo derivacional, ele continua existindo como substantivo mente. Então, ele se bifurcou em duas formas diferentes, etimologicamente relacionadas. Uma, o substantivo, ainda com caráter nominal, e a outra, um morfema derivacional. Por fim, um caso menos óbvio é que quando o demonstrativo ile, ila, ilum sofreu gramaticalização, ele sofreu dois processos de gramaticalização. Então, ele passou a ser um artigo definido, o e as, ele passou a ser o pronome ele e ela, e quando isso já estava acontecendo, ele continuou existindo na língua latina antiga, com o valor de demonstrativo. O ile e o ila e o ilum continuaram existindo. Com o passar do tempo, essa forma até sofreu modificação. Então, hoje no português, essa forma não existe mais assim. Ele passou por uma mudança que deu origem à forma aquele, mas mantendo ainda o mesmo valor original de um pronome demonstrativo. Então aí nós tivemos uma trifurcação dessa forma. Então hoje, em português, essas três formas, elas não parecem, mas elas são etimologicamente relacionadas. O próximo princípio é o princípio da especialização. A ideia é a seguinte, de que quando uma construção emerge na língua, ela a princípio emerge como mais uma opção disponível para o falante. Ou seja, como vimos ao falar do princípio da estratificação. Ela é apenas uma forma a mais para aquela função, dentre várias outras. Só que com o tempo, essa forma vai se especializando para aquela função e ela vai se tornando a maneira principal que a língua tem para expressar aquela função. As outras formas ainda existem, mas elas acabam sendo as opções, enquanto essa forma gramaticalizada vai tomando o lugar de a forma especializada e às vezes quase a forma obrigatória para expressar aquela função. Exemplos, com relação ao ter com valor de pretérito perfeito, como nós já falamos antes, havia antes da gramaticalização do ter outras formas de expressão desse tempo, pretérito imperfeito, e hoje o ter é a principal forma de expressão. Antes nós tínhamos o verbo flexionado no pretérito mais do que perfeito, como ele saíra, que é uma forma que praticamente caiu em desuso. Nós só encontramos resquícios na escrita. Há também a forma de expressar esse pretérito mais que perfeito como ele havia saído, mas o ele tinha saído se transformou na forma mais natural e mais normal. É a principal forma de expressar essa função. Então, esse tinha mais o verbo no particípio se especializou para essa função. Mais um exemplo, como nós já falamos com relação ao ir mais infinitivo para indicar futuro, ela não é a única forma. Quando essa maneira de expressão do futuro surgiu em português, já havia várias outras, como eu hei de viajar, eu viajarei e eu vou viajar, mas com o tempo o hei de viajar praticamente caiu em desuso, o viajarei ainda existe, mas ele é muito pouco usado, e o vou viajar se transformou na forma principal de expressão desse tempo, de expressão dessa função. Então essa forma se especializou para essa função. Uma questão que pode surgir diante disso é a seguinte:
O princípio de estratificação e o princípio da especialização não entram em contradição, não são contraditórios um com o outro. Eles não estão dizendo coisas que são opostas. Afinal, um está dizendo que existem diversos elementos para uma função. O outro está dizendo que existe uma especialização de um elemento para uma função. Como é que as duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo? E a questão aqui é justamente essa. As duas são verdades ao mesmo tempo. Isso não é uma contradição teórica. Isso é um reconhecimento da atuação contínua de duas forças que são contrárias. Existem as duas forças em atuação nas línguas humanas ao mesmo tempo. Uma força levando ao contínuo surgimento de novas formas para expressar funções que já existem, já têm seus representantes. E existe uma força que faz com que a nova forma gramaticalizada acabe, aos poucos, se especializando para essa função e tenda a se tornar a principal forma dessa função. Só que isso vai conviver o tempo todo com o fato de que novas formas aparecem. Então isso é compatível inteiramente com a visão funcionalista de que a gramática de uma língua é um fenômeno instável. A gramática está o tempo todo em reconstrução. Ela está o tempo todo se refazendo a partir dos usos linguísticos da comunidade. O penúltimo princípio é o princípio da persistência. Esse princípio diz que, quando uma forma se gramaticaliza, ela ainda mantém alguns traços do significado da forma original. Ela não muda completa e totalmente. Ela sempre vai tender a reter algumas características da forma original. Alguns traços do uso anterior vão persistir na nova forma. Notem que isso é compatível com a visão funcionalista geral de que não há uma separação nítida e ferrenha entre sincronia e diacronia. E o que existe é um contínuo de tempo que não faz uma distinção clara entre o que é o presente e o que veio antes. Resquícios daquilo que veio antes continuam existindo no presente, em qualquer língua. Um bom exemplo disso é a mesóclise em português. Ora, a mesóclise hoje já caiu totalmente em desuso, mas em determinada época ela era produtiva em português, produtiva bastante para ser registrada na literatura, para ser registrada em livros, para ser codificada em gramáticas tradicionais. Mas o que é a mesóclise? A mesóclise é resultado de que a terminação dos verbos no futuro, o morfema que indica que um verbo está no futuro, é originalmente um outro verbo. Ele era um verbo auxiliar independente, e por ser um verbo auxiliar independente, ele permitia a existência de um pronome oblíquo entre os dois verbos. Então, nós tínhamos eu hei de vencê-lo, que também poderia ser dito como vencê-lo eu hei, vencê-lo ei, em que esse ei é um verbo auxiliar separado do verbo principal, e esse ei aí se gramaticalizou, esse ei, esse a, né, em vencerá, venceremos, esse a, esse emos aí era o verbo haver, que se gramaticalizou, se tornou um morfema do verbo principal, para indicar futuro, mas essa origem como uma forma independente ainda tem um resquício no fato de que o pronome oblíquo ainda podia aparecer entre o que era originalmente dois verbos. Então, por isso é que o pronome oblíquo pode aparecer naquilo que parece ser o meio de uma palavra, porque isso não era uma palavra só, eram duas palavras originalmente. Um outro exemplo desse princípio de persistência atuando é com o morfema mente. Quando a palavra mente se gramaticaliza e se transforma no morfema derivacional, nós podemos perceber que ela ainda tem uma certa autonomia que não é exatamente compatível com a de um morfema derivacional. Em coordenações, por exemplo, esse morfema ainda se comporta como se fosse uma palavra independente. Então, quando mente era apenas um substantivo, nós podíamos dizer algo como ele agiu com uma mente calma e tranquila.
em que mente está relacionado tanto ao calma quanto ao tranquila. Quando essa palavra se transforma em um morfema para criar advérbios de modo, nós podemos dizer ele agiu calmamente e tranquilamente, com morfema colado tanto em calma quanto em tranquila, mas nós também podemos dizer ele agiu calma e tranquilamente, em que o mente só está colado na palavra tranquila, mas ele se refere, ele acaba afetando também a palavra calma. Calma aí também interpretado como de modo calmo, como um advérbio, apesar de o mente não estar colado nele. Isso não acontece com outros advérbios derivacionais. Um advérbio derivacional como eiro não funciona assim. A gente não pode colar apenas em um dos elementos e tudo bem. A gente não pode falar ele é pedra e chaveiro. Não, ele é pedreiro e chaveiro. Porque as duas palavras exigem a presença desse morfema derivacional colado. Mas por algum motivo mente não existe isso. E isso é uma amostra desse princípio da persistência, o fato de que essa palavra se gramaticalizou, mas um resquício do seu uso original, da sua característica original, ainda permanece nele. E por fim, nós temos o quinto princípio, que é o princípio da descategorização, que diz respeito justamente ao fato de que, ao longo desse processo de gramaticalização, a forma gramaticalizada vai perdendo aos poucos o estatuto gramatical anterior. Ele vai perdendo os traços da categoria que ele tinha antes. Vejam que isso é compatível e é complementar ao princípio da persistência. Com a categorização, ele vai perdendo as características da classe anterior. Se ele era substantivo, ele vai perdendo o status e as características associadas a substantivo. Se ele é verbo, ele vai perdendo as características associadas a verbo, etc. E, eventualmente, um traço ou outro pode persistir ao longo desse processo. Podemos novamente exemplificar com os verbos i e t. Quando eles se gramaticalizam, eles perdem o status de verbo lexical e passam a se comportar como verbos auxiliares. E eles perdem várias das características que eles tinham antes como verbos lexicais. Por exemplo, como verbos lexicais, eles podiam selecionar argumentos nominais, eles podiam selecionar sintagmas nominais como seus complementos e podiam atribuir ao complemento e ao sujeito papéis temáticos, ou seja, funções semânticas. Mas, quando eles se tornam verbos auxiliares, eles perdem completamente essas propriedades. Agora, o elemento que determina os papéis temáticos e faz a seleção dos argumentos não é mais ter e ir, mas é o verbo principal ao qual eles estão relacionados. E, por último, voltando ao nosso exemplo de mente, nós vimos que esse morfema manteve uma característica original de quando ele era substantivo, mas as outras várias características ele perdeu. Então, quando ele era substantivo, ele podia se flexionar em número, ele podia ser modificado por adjetivos, por outros sintagmas, ele podia ser modificado por adjetivos, por sintagmas preposicionais, por artigos, mas como morfema derivacional, todas essas propriedades ele perdeu. Ele não se flexiona, ele não é modificado por adjetivos, não é modificado por sintagmas preposicionais, ele não é modificado por pronomes demonstrativos ou artigos. Então ele perdeu quase todas as características da sua categoria original. Bem, então nesse vídeo nós falamos sobre esses 5 princípios da gramaticalização. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Nós ficamos por aqui. Até a próxima e Deus abençoe vocês.